Oi pessoal, tudo bem? Essa é aula 3 do minicurso Jung versus Hitler. Tá? Bom pessoal, primeiro desculpa por ter passado 2 semanas sem postar nenhum vídeo aqui no canal, por conta de uma série de trabalhos que eu tenho que fazer, atendimentos, né? Acabei de atender um paciente agora, vou aproveitar para antes de ir para casa gravar esse vídeo para vocês, né? Mas muita coisa vem por aí também, né, aqui no canal, né? Estamos muito próximos de chegar à marca de 300 vídeos, né? Muito em breve vamos inclusive ultrapassar essa marca de 300 vídeos, e são 300 vídeos sobre a clínica junguiana, né? Mesmo quando eu falo sobre literatura, mesmo quando eu falo sobre poesia, mesmo quando eu falo sobre algum aspecto político atual, eu estou falando a partir do modelo de psique deixado por Jung, né? Pesquisado por Jung, e do modelo de psique que o Jung nos deixou, né? Para que nós possamos, né, continuar a pesquisa, né? De algum modo, todo psicólogo junguiano participa da pesquisa do Jung, né? Nós somos uma espécie de colaboradores do trabalho do Jung, né? E mais de 130 aulas sobre a clínica do Jung de modo propriamente dito, né? São 300 vídeos, cerca de 300 vídeos sobre a clínica do Jung, e mais de 130 aulas dirigidas, focadas em questões, em problemas que a clínica do Jung levanta e que eu também levanto aqui. Alguns problemas também são levantados pelos próprios pacientes, né? Muita coisa que eu falo aqui é a partir de experiências minhas aqui na clínica com os meus pacientes, as coisas que eu observo por esse olhar junguiano, tá? E muitas pessoas novas estão chegando aqui no canal, inclusive pessoas de outros países, gente da Ásia, gente de Portugal, tá? Pessoas de outros estados. Muitas pessoas estão apoiando o canal, estão descobrindo o canal, e muito obrigado, certo? Meu canal é um canal pequeno, é o discurso de uma minoria. O discurso que eu tenho aqui, a fala que eu tenho aqui, não é uma fala junguiana majoritária, não é um discurso dominante dentro da psicologia do Jung, mas por isso mesmo me dá flexibilidade, né? Por exemplo, uma questão que eu sempre pensei, né? Eu vou terminar fazendo um vídeo para agradecer as pessoas por ocasião da passagem dos vídeos de número 300, né? Que é um marco aqui interessante do canal. Então eu vou fazer um vídeo agradecendo as pessoas também. Mas uma coisa que eu quis fazer com esse canal, que eu quero fazer com esse canal, que esse canal começou na época da pandemia. Comecei a fazer, na época da pandemia, tudo trancado, as pessoas trancadas em casa. Eu comecei a fazer uns vídeos falando da pandemia e falando de psicologia. E comecei a falar de livros de literatura que eu estava lendo. E de repente comecei a fazer pequenos vídeos de 2 minutos. De repente comecei a fazer vídeos especiais. Depois comecei a fazer seminários. E depois comecei a fazer vários minicursos. E tudo isso vai ter a sua sequência, né? Tudo isso vai prosseguindo, né? E ideias novas que eu estou tendo também para fazer com que a clínica do Jung, de algum modo, seja divulgada, né? Mas com um marco que eu acho que é algo bem próprio aqui do canal, que é a partir do momento que eu estou falando de um modelo de psique que eu trabalho, que é o modelo de psique segundo Jung, e eu tenho um discurso científico, pelo menos eu procuro fazer ciência. Eu acredito que a ciência progride por meio de testes, e é necessário sempre testar nossas hipóteses, né? Testar nossas possibilidades, levantar objeções ao próprio método, né? De forma crítica, de forma questionadora, né? É por isso que eu procuro evitar também aqui no canal o que eu chamo de pensamento devoto, né? A gente fazer uma espécie de devoção à figura do Jung, né? Eu procuro evitar isso. Eu acho que a gente tem que questionar, acho que a gente tem que criticar, levantar objeções, porque senão nós não conseguimos testar o nosso modelo. E o conhecimento científico é aquele conhecimento que precisa ser testado frequentemente, né? E também, isso é um tema para a próxima aula, o aspecto sombrio da psicologia, né? Porque
porque toda substância real produz uma sombra. Inclusive o Jung tinha uma sombra, né? Aqui no minicurso Jung versus Hitler eu trato o Hitler como a sombra do Jung, o Jung como a sombra do Hitler. Tá? Jung e Hitler são sombra um do outro, e isso vai ficar muito mais evidente na próxima aula, que é o arremate do curso, que é o fechamento do curso. E eu procuro integrar essa sombra, né, esse aspecto não consciente. Como eu fiz, por exemplo, no minicurso Era Jung racista? Ou seja, é uma tentativa minha, etnopsicológica, sociológica, de integrar a questão de reconhecer um problema na estrutura da psicologia do Jung que tem que ser pensado e não censurado, né? O cancelamento e o ato de passar pano são as duas formas de censura do mundo contemporâneo, né? Então, como cientista, eu estou muito consciente disso e procuro praticar a atividade científica levando em consideração a epistemologia que eu sigo, né? Que eu creio que produz um conhecimento de forma mais objetiva e afetiva para que eu possa trazer esse conhecimento para vocês, né? Então, pessoal, falando sobre Jung, falando sobre Hitler, né? De algum modo surgem, né, discussões sobre aspectos simbólicos do comportamento humano, né? Entre eles a vida simbólica ou a vida arquetípica, né? O que é o arquétipo para Jung, né? O arquétipo são motivos mitológicos inconscientes, né? Arquétipos são partner behaviors, são padrões de comportamento historicamente herdados, coletivamente herdados a partir da memória filogenética da espécie humana, né? Que nos leva a ter comportamentos, padrões de comportamento tipicamente humanos, né? Percepções tipicamente humanas, produções de fantasia criativa, de produções de símbolos tipicamente humanos, linguagem tipicamente humana, né? Comportamentos tipicamente humanos, relações tipicamente humanas, há tantos arquétipos quanto são as situações típicas da vida, afirma Jung em A Natureza da Psique, que por sinal é um dos volumes que eu mais amo das obras completas do Jung, né? E assim, arquétipos não são imagens prontas, né? Arquétipos são predisposições tipicamente humanas para a produção de imagens, né? E toda a vida simbólica, no fim das contas, é uma vivência no campo da imagem, a vivência imagética, tá? Eu estava falando que para Jung, o mal-estar na cultura, o mal-estar na civilização se torna muito evidente por meio justamente do esquecimento do arquétipo, né? Quando Hitler aparece para o povo alemão, encarnando ali uma figura de trickster, ou seja, uma figura que encarna a sombra, e essa figura havia sido esquecida pela memória coletiva do povo alemão, o complexo de poder está pronto para se instalar e para mover as massas, mover as multidões, né? O povo alemão saiu da Primeira Guerra Mundial humilhado, saiu com todo tipo de restrição social, cultural, né? Sem autoestima, com a economia destruída, com o país destruído, e precisava de um senso de coletividade, um símbolo aglutinador que congregasse, que reunisse as pessoas novamente, e infelizmente foram atrás do primeiro aventureiro que apareceu, que foi justamente o Hitler. O Hitler fazendo com que a função inferior das pessoas emergisse, né? Aquilo que estava mal trabalhado no inconsciente, o ressentimento, pudesse aflorar. E o Hitler sabia, ele tinha uma capacidade muito grande de fazer esses sentimentos aflorarem e instrumentalizar esses sentimentos sombrios de forma política, né? Eu citei muito isso na aula 2. Né? Interessante que o Jung, desde o ano de 1918, observava os sonhos dos alemães, conforme eu falei aqui, eu dei um mini curso inteiro sobre isso, de Wotan a Wotan, né? E ele percebeu que o padrão psicológico, a imagem arquetípica de Wotan estava aparecendo no sonho dos alemães, e Wotan é o deus da guerra, é o deus das tempestades, né? É um deus bárbaro, destruidor, né?
e que de algum modo esse arquétipo estava sendo constelado entre o povo alemão, e uma vez que esse arquétipo, ou seja, essa sombra, esse aspecto sombrio também não é bem assimilado pela consciência coletiva, é esse arquétipo que passa a mover inconscientemente o comportamento da coletividade, né? Quer dizer, o antissemitismo era algo muito disseminado na Europa, não é algo exclusivo do povo alemão, não é algo exclusivo da retórica nazista ou da retórica do partido nazista, né? Havia uma série de possibilidades que algo muito sombrio com a Europa pudesse acontecer, como de fato aconteceu, e poderia surgir em qualquer outro lugar, poderia surgir em qualquer outro país, né? E surge na Alemanha. Surge na Alemanha porque o Jung vai falar dos aspectos específicos da psique alemã, né? Entre eles, por exemplo, o chamado aspecto compensatório da psique, né? É muito interessante a gente estudar o aspecto compensatório da psique porque é a dinâmica da psique, né? A forma como a psique cria símbolos, é a forma como a psique relaciona, né, o inconsciente com a consciência, é a forma como as imagens arquetípicas aparecem à consciência, né? Ou seja, por exemplo, você pega o trabalho com os sonhos. Eu dei aqui um mini curso no canal chamado Trabalho com os Sonhos na Clínica Junguiana, em que eu falo basicamente tudo aquilo que é necessário falar sobre o que são os sonhos na perspectiva do Jung, como interpretar esses sonhos, né? A questão da amplificação, a questão das peripécias, né? A lises, né? O aspecto compensatório, justamente porque o sonho vai compensar algo que falta na atitude consciente, né? O sonho ele vai tentar integrar a consciência ao inconsciente, dirigindo de algum modo essa atitude, né? Eu falo muito em meus pacientes, repetindo em Jung, principalmente os belos sonhos de motivos mitológicos, em que nós de algum modo extraímos a energia psíquica, a energia da alma, para a consciência e passamos a nos movimentar, né? Dirigir esse comportamento, dirigir essa consciência a partir desse contato com a vida arquetípica, né? Com as imagens do inconsciente. A análise em Jung é um confronto com as imagens do inconsciente, né? E o Jung fala muito da massificação, né? Principalmente quando os símbolos não são integrados à consciência. Eu tive até uma conversa com um inscrito aqui do canal, justamente sobre uma leitura psicológica que eu faço do simbolismo da suástica, né? Que o que os alemães queriam nos anos 30 era buscar o arquétipo da ordem, era algo que os unificasse. E para Jung, o simbolismo do mandala, né? É um simbolismo na totalidade, expressa o self, né? O self tem a sua representação mitológica por meio da figura dos deuses nas distintas religiões e culturas, né? A mandala, né? O mandala, né? É um antídoto para estados mentais caóticos, né? É um símbolo universal da integração do sujeito, né? E de repente esse símbolo aparece na Alemanha sob a forma de suástica, e que a suástica justamente é como se fosse, né, muito semelhante ao simbolismo do Sol, mas é o simbolismo da evolução ao contrário, ou seja, é o símbolo da involução, da regressão da energia psíquica para o inconsciente, para o estado de participação mística. Ou seja, participação mística, que é um conceito da etnologia francesa do Lévi-Brou, certo? É algo muito comum entre os povos antigos, mas como um dos grandes erros do homem contemporâneo, do homem moderno, é se achar acima dos povos antigos, nós temos, do ponto de vista sociológico, esse estado psicológico de participação mística hoje em dia, né? E principalmente a partir do século XX, sobre a forma dos grandes movimentos políticos de massa. O líder, no caso, o líder messiânico, o líder, no caso Hitler, né, ele recebe essa projeção e ele se torna gancho para essa projeção, né? Interessante que o aspecto compensatório pode ser usado, inclusive, para entender nossas posições políticas, né, e certos discursos políticos que nós fazemos, né, e que fazem parte da nossa história, né? Por exemplo, eu gosto muito de dizer, né, qual é a diferença entre a modernidade e a pós-modernidade. E olha que eu passei mais de 20 anos para aceitar o termo pós-modernidade, né? Mas hoje em dia eu já estou aceitando, né?
porque o discurso da modernidade é o discurso igualitário e o discurso da pós-modernidade é o discurso identitário. Né? Então, o discurso da modernidade é o discurso da Revolução Francesa, o discurso do iluminismo, o discurso do liberalismo, o discurso do marxismo, o discurso do comunismo, essas narrativas modernas, né? De algum modo, falam dessa igualdade, né? Igualdade no sentido radical. E aí vem o aspecto compensatório da crítica pós-moderna à modernidade, em vez de falar em igualdade, falar em diferença, né? Falar em ontologia da diferença, em perspectivismo, né? Ou seja, falar em identidades. A identidade é o contrapeso, é o movimento compensatório psicológico histórico para os movimentos igualitários da modernidade. Trata-se de um contrapeso, né? Interessante que o nazismo soube jogar esse jogo também das identidades, né? Ao atribuir uma identidade mitológica ao povo alemão, né? O mito ariano, né? A construção do discurso do Hitler segue determinados mitos inventados pelo próprio partido nazista, né? E aí, mais uma vez, o que é que a clínica de Jung deve fazer, né? É analisar esses mitos construídos, né? Esses mitos artificiais que não brotam espontaneamente do inconsciente coletivo, mas que são pré-fabricados, né? A modernidade, de modo geral, tem uma característica de pré-fabricação de símbolos, né? Pré-fabricação de símbolos que são justamente instrumentalizados pelos movimentos políticos, né? Principalmente pelos movimentos políticos massificadores, né? O Jung, quando fala do Hitler, por exemplo, né? Ele fala que o Hitler, a ele, né, segundo os olhos do Jung, parecia mais com um espantalho psíquico, né? Porque quando o Jung psicodiagnostica o Hitler, ou seja, quando ele constrói uma hipótese psicodiagnóstica, né? Acabei aqui de conversar com o paciente porque ele me pediu uma hipótese, ele me pediu um diagnóstico, eu falei, olha, eu não trabalho com diagnóstico, eu trabalho com hipótese psicodiagnóstica. Eu falei com ela, a paciente agora faz 15 minutos, 20 minutos isso, né? E aí eu fiz para ele uma hipótese psicodiagnóstica que tem que ser testada. Mas quando Jung faz uma hipótese psicodiagnóstica do Hitler, que ele vai falar que o Hitler sofre de pseudologia fantástica, né? Ou seja, o Hitler é aquele que crê nas suas próprias mentiras, né? Ele vai falar, né? O Jung vai falar que a pseudologia fantástica é uma espécie de histeria, né? E aí o histérico, ele não sente o que percebe, ele sente o que imagina. Daí a importância da gente trabalhar a imaginação ativa, a imaginação criadora, né? Ou como diria os revolucionários de 68, né? A imaginação do poder, né? Eu, quando eu estudei sociologia há mais de 20 anos, tinha um clássico, né? Que era A Imaginação Sociológica, do Wright Mills, né? É um livro muito clássico, né? Trabalhar esse aspecto de imaginação. E que a figura do Hitler com o braço estendido, a saudação nazista, lembrava muito esse aspecto do espantalho, né? Do espantalho psíquico, né? Eu gostaria de lembrar a vocês que um dos sintomas da histeria é justamente a paralisia de um membro do corpo, né? As histéricas de Charcot, né? As histéricas de Charcot, as histéricas que o Freud estudava, às vezes paralisavam o braço, paralisavam a perna, e essa ideia da paralisia perante a suástica, paralisia de um braço, da histeria, do histérico, né? Comportamento histérico, e do Hitler, e da histeria que se instalou e que se disseminou na psique objetiva do povo alemão, né? Então, é isso, algumas considerações, né? O processo de massa, que nada mais é do que o que os antropólogos e etnólogos chamavam em relação aos povos antigos de participação mística, hoje, sociologicamente, nós podemos chamar de massificação, né? Se dá quando os símbolos não são compensados, quando eles não chegam à atitude inconsciente e eles passam por isso mesmo a exercer sobre nós, né, um fascínio, uma força luminosa e avassaladora, né? E quando esse símbolo é criado coletivamente a partir de uma regressão da energia psíquica para o inconsciente, nós temos, né, de acordo com a projeção, a figura de um líder, no caso Hitler, nós temos
a catástrofe, né, que ocorreu na Alemanha, né? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando os vídeos, conversando comigo. Muito obrigado mesmo, principalmente aos comentários, porque os comentários ajudam bastante a engajar o canal, né? A entender um pouco aqui o algoritmo da plataforma do YouTube. E, por favor, comentem, divulguem, deem like se vocês gostarem do vídeo, se vocês gostarem do trabalho. E vamos conversar nos comentários, tá bom? É isso aí, abraço. Muito obrigado.